Em alguns instantes aí vamos falar com o Fabiano Dait, Maninho, treinador atual do Glória da Vacaria. Tá. Joia? Deixa eu só Boa tarde, ajustar oi. aqui. Pode ajustar aí, que é o pessoal entrar aí na live. Já tá, aqui já tá noite. Tu é da onde? Tu é de É, Vacaria? eu sou de Vacaria, mas eu tô em Lages, Fabiano. Porque eu tô fazendo Ah, jornalismo aqui, né? Eu já show. vou, já vou me apresentar. Primeiramente, boa noite, Fabiano aí. Obrigado pela oportunidade aí. Eu vou me apresentar, tá? Sou Maico Benetton, faço jornalismo aqui, indo para a sexta fase. Termino em 2021, né? Meu sonho é cobrir jogos, principalmente do meu Glória da Vacaria, né? Que é um sonho maior que tenho, né? Bom, você viu esse ano aí que acaba o jogo, eu tô dentro do campo, né? É uma paixão que eu tenho, né? Um hobby que eu tenho. E primeiramente queria agradecer a você pelo esse espaço aí que você está me dando aí. Com você já é o 10ª entrevista, bate-papo que eu estou fazendo com os treinadores de futebol, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história aí, o povo que está entrando aí na live aí. Uhum. E queria te agradecer aí mais uma vez aí pelo espaço. Não, que isso. Eu que agradeço. É, esperar mais um pouquinho aí. Tu vai fazer. Tu quer que eu fale ou tu vai fazer perguntas sobre alguns assuntos? Ah, vou Como fazer é que uma funciona? pergunta sobre alguns assuntos. Vamos falar sobre divisão de acesso, esse corona, essas coisas assim, Não, tranquilo. básicas. Que semestre tu tá de jornalismo? Eu tô indo para a sexta fase, tá vendo? Ah, legal, cara. Assim, ó, tanto é que eu tomei iniciativa, Fabiano, de fazer essas lives, porque assim, ó, quando eu fui no estúdio de rádio na faculdade, eu tava, tipo, eu ia falar, eu travava, sabe? Eu tava travado, entendeu? Tipo, eu não conseguia me soltar. Aí eu tomei a iniciativa de fazer, tanto é que eu quero agradecer o Fabiano Borba aí, que foi o primeiro treinador que eu fiz a live aí, que me deu espaço aí para mim apresentar meu trabalho, né? E eu tomei a iniciativa, sabendo que praticamente não tem ninguém que está fazendo, e o bom que eu me apresento e ajudo vocês também a apresentarem, né, para o público, né? Claro. Não, a iniciativa é legal, é bacana. E eu acredito que esse sistema aí de live, vai ser o futuro aí, né, cara? Vai ter um espaço muito grande, então já tá iniciando bem, né? Tá na frente, Assim, vamos dizer assim. graças a Deus, Fabiano, eu já tenho proposta assim de trabalhar em Vacaria, só que eu não fui ainda por causa da minha faculdade, mas em Uhum. 2022, se Deus quiser, já quero estar pronto, entendeu? Já quero chegar ao final do 2021 pronto, entendeu? Legal. Caiu tudo aqui. Não, pode arrumar isso, tá, sem problema. Entrou agora o Douglas Marques, um grande zagueiro, passou pelo Glória aí. Subiu o Glória da Vacaria em 2015, né? Foi meu zagueiro na época do Guarani de Camaquã, rapaz. Gente finíssima. Baita gente boa mesmo. Nós fizemos É, uma live a semana passada, Fabiano, com o Jair Galvão, que foi 5 anos do acesso do Glória, né? Mas boa de gente do acesso, cara. Eu fiquei bastante feliz, deu 70 e poucas visualizações ao vivo, cara. Fiquei muito faceiro. legal. Legal. Então tá, vamos É, começar então, Fabiano. vamos Quiser se começar. apresentar aí, pode se apresentar aí, que estamos chegando o pessoal na live. O Douglas, ele que me revelou. Não, sou o Fabiano Dait, sou técnico de futebol há 20 anos aí, praticamente no futebol gaúcho. É um prazer e agradeço o convite de a gente bater esse papo aí. Um abraço pro Glauber aí também, que entrou aí também, outro Glória apaixonado, né? Apaixonado pelo Glória, Hum. a paixão vive. É. Fabiano, como é que tá o Glória da Vacaria nesse.
nessa parada aí com os jogadores, referentes de jogadores? Vai ter mais contratação? Não vai? Como é que tá o Glória hoje? Nós estamos, como praticamente todos os times do interior aí, totalmente parados, né? Pelo que eu tenho conversado, e conversado pouco até com o presidente, com o Saraiva, que são os que normalmente comandam o futebol. Uhum. A gente não tem uma posição definida sobre o futuro da competição, né? Sim. Mais a gente escuta de outros do que realmente coisas concretas, por exemplo, da federação, e aguardando. Eu acredito que tem que ter a competição, que não pode todo, todos os times ficarem parados praticamente um ano. O que esses jogadores vão fazer, o que nós vamos fazer, nós todos, eu estou falando de todos nós envolvidos, né? É uma preocupação muito grande que eu tenho em relação ao futuro profissional de todos que estão envolvidos. Talvez um ou outro aí possa se empregar, mas a grande maioria vai perder um ano e perder um ano nesse contexto seria realmente uma tragédia. Eu queria mandar um abraço para minha mulher que está na live aí, uma futura fisioterapeuta também. O João Edu Chaves, do Glória, tá todas as lives me acompanhando. E o Luciano Ferreira Grande diz, abraço, diz que Edu. o Luciano diz que é teu fã. Foi o primeiro treinador teu, Luciano Ferreira. O Luciano está aqui, rapaz. Quando eu era guri da escolinha, eu ia na escolinha jogar e assistir ele no Júnior, no Novo Hamburgo. Gente finíssima também, ele é aqui de Novo Hamburgo. Deve ter Sim. uns 75 anos de bola. Mais ou menos, diga. Ô, Fabiano, como que tá sendo teu dia a dia com esse Covid aí? Cara, eu tenho ficado muito em casa e saí pouquíssimas vezes, né? Meu dia a dia, normalmente eu acordo muito cedo. Eu tenho uma academia, nós temos. Sim. A academia está praticamente trabalhando em aqueles momentos com dois, com um. Mas enfim, eu acordo às 6 horas da manhã, vou para academia, treino, faço meu treino normal. Depois volto, tipo, 7h30. Me sento aqui nessa sala aqui e aí tenho feito alguns estudos em relação ao nosso time, a maneiras de jogar, treinos, Uhum. jogo um pouco de videogame e tenho me dedicado também à leitura do inglês, ou tentar, né, ler inglês, é uma das coisas que eu tenho trabalhado nessa pandemia, ver se consigo evoluir. Uhum. Brinco um pouco com a minha filha também, aproveitar para ficar um pouco mais perto dela Uhum. e com a minha família. Mas tem sido praticamente assim, eu tenho realmente ficado praticamente em casa todos os dias. Fabiano, assim, ó, voltando um pouquinho do passado aí, para treinador aí. O ano passado, como é que foi montar o time do Ipiranga de Erechim? Não sei se foi você que montou o time, para disputar o Gauchão e a divisão de acesso, melhor dizendo, e o Campeonato Brasileiro. Não, eu não montei o time, eu cheguei no Ipiranga no meio da competição, no meio acho que, eu não lembro certo, eu sei que o Ipiranga estava praticamente na zona de rebaixamento da divisão de Sim. acesso. E como foi separar E, esses dois campeonatos aí? a gente, a gente pensou muito e o objetivo era praticamente subir na divisão de Sim. acesso. Então, as primeiras rodadas do Brasileirão, a gente usou não um time reserva, até porque o nosso grupo era muito parelho, muito, muito homogêneo, mas a gente dedicou o objetivo mesmo, o primeiro era ter o acesso. E depois que a Sim. gente conseguiu o acesso, a gente voltou todas as forças para a Série C com o objetivo bem claro de fazer a melhor campanha da história, né?
E o bom do Ipiranga é que a gente conseguiu colocar na cabeça dos jogadores, e isso é o mais importante, de um grupo que era lanterna da divisão de acesso, ou praticamente lanterna. Ele Uhum. conquistou o time e conquistou a melhor campanha, ou seja, que trabalho, dedicação e empenho fazem as grandes conquistas e não as melhores contratações ou, teoricamente, tu Sim. ter jogadores de nome, enfim. É o trabalho do dia a dia, é realmente ter um time, fortalecer um ambiente. São essas coisas que a gente conseguiu e por isso que teve o sucesso, né? Porque os jogadores Sim. que fazem, compraram essa ideia. Tá, e daí depois que tu subiu o Ipiranga, como houve o convite para vir pro Glória Vacaria, que tu subiu em cima do Glória, né? Como houve o convite para vir para Vacaria treinar o Glória em 2020? Eu já tinha, eu sempre, quando a gente se encontra aí, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Décio e pelo Saraiva, né? São pessoas que, da minha outra passagem do Glória, me marcaram bastante, com pessoas amigas, né, que a gente fez. Eu tive um contato com eles, eles perguntaram se eu tinha interesse, Sim. e eu, no momento, eu não pensava em retornar para a divisão de acesso. E nesse meio do futebol, eu sou da opinião que é melhor tu estar trabalhando do que tu ficar esperando alguma coisa. Eu prontamente que tive o convite, aceitei, até por saber das condições que teria no Glória, né? Saber que poderia montar um grupo forte e fazer novamente uma equipe competitiva. E para também, eu fiquei com aquele sentimento ter, de ter um compromisso, principalmente com os dois, de ajudá-los, né, na missão de colocar o Glória na primeira divisão. O Fabiano Borba tá perguntando aqui, qual o jogo do videogame, Mister? Cara, eu jogo praticamente dois jogos, né? Eu jogo muito FIFA. Tem um grupo, desde que eu joguei lá que eu trabalhei no Guarani de Camaquã, o nosso Sim. preparador físico lá jogava e eu comecei a jogar com ele, formamos um grupo lá de 12 amigos. Inclusive tem um amigo que a gente fez via videogame do Rio de Janeiro, que a gente se encontrou, eu fui na casa dele, ele veio na minha casa. Então ficou um negócio bem bacana, a gente se encontra, muitas vezes a gente nem joga, fica só conversando. E FIFA e um outro jogo que é o Rainbow Six, que é um jogo de tiro, de arma. Então, para passar o tempo, te garanto que é uma boa pedida. Assim, Fabiano, daí como foi montar um time? Que eu queria te dar parabéns, né, pela campanha que antes da pandemia você estava fazendo uma bela campanha, 2 vitórias e um empate, né? Como foi montar uma equipe para chegar? Tia, um abraço a todos que estão aí, Fabiano Borba, o Hans, a Sandra, enfim, Luciano, grandes, grandes A Josi amigos aí também que a tá, gente. a minha mulher tá me mandando uma mensagem, ó, todo o sucesso do mundo para o meu futuro jornalismo. Show Obrigado, de amor. bola. Eu optei em propor, né, a direção do Glória fazer um time totalmente novo. Eu sei Uhum, que, que tenha os problemas, as dificuldades de tu fazer isso, né? A chance de errar é realmente maior. Mas, porém, a base que o Glória tinha, ela já estava praticamente contratada por outros times, né? uhum, Então, esse foi um detalhe importante da minha contratação. Ela foi após praticamente todos os jogadores já estarem empregados. Ou aqueles que normalmente são os primeiros, né, a serem chamados na divisão de acesso. E também porque a maioria dos jogadores, né, de um primeiro nível já estão empregados na Série A. Então, quando eu fui contactado pelo Glória, eu fiz contato com outros jogadores que já estavam em outros times. Então eu sabia que tinha que fazer um time totalmente novo. uhum. E aí eu já pensei também no detalhe de fazer um time novo com jogadores mais novos, querendo oportunidade, porque
era uma alternativa mais viável para a gente fazer. E eu sei que dos jogadores que a gente conseguiu trazer, praticamente todos já têm uma boa rodagem e são bons jogadores. Eu tenho certeza que a gente foi muito feliz na escolha. E isso ia se confirmar, ou vai se confirmar, né? No caso do retorno, que a gente conseguiu montar um grande elenco e mesmo sendo um time muito jovem, né, uma média aí de 22 anos, um time que já tem uma bagagem, um time que tem um potencial enorme para conseguir não só o acesso, como uma sequência de conquistas ao Glória. O Fabiano, e jogadores ficaram apalavrados com o Glória, mesmo jogadores? Ou teve alguma dispensa? Ou vai ter alguma dispensa? Ou não vai ter dispensa? Como é que ficou antes de vocês serem liberados? O que ficou, em primeiro momento, ia retornar todo mundo, aí agora no meio da pandemia eu já sei que, até por questão financeira, né, a Uhum, direção já pediu aí que tivesse algumas reduções. Ao mesmo tempo, eu uhum, sei que alguns jogadores já foram sondados, aí a gente já tinha uma ideia de trazer alguns reforços. uhum, Eu te digo que tudo que acontecer hoje, ou o que falam que vai acontecer, é muito boato, porque realmente está tudo muito parado, né? uhum. E definições de alguma liberação, isso sim aconteceu, né? Mas é mais uma consequência da pandemia, de redução de custo. Eu espero que volte, se não voltar todo mundo, que volte a grande maioria do plantel, porque eu estava muito contente principalmente com o ambiente que Uhum. se formou no Glória. Eu queria mandar um abraço pro Luiz aí, disse que você é uma fera e que o Glória vai subir se Deus quiser. Amém. O, Um abração para ele. ah, o Fabiano, em que momento do jogo você fica mais tenso? No início, no meio ou no fim do jogo? Eu fico tenso do início ao fim do jogo. A tensão no futebol, a tensão no futebol, ela é constante. Sim. Eu acredito que o dia que não tiver tensão é porque não tem mais graça. Então, quem está envolvido num processo como nós estamos, é extremamente competitivo de saber que cada ponto, cada vitória, cada jogo é uma batalha, é uma luta muito grande, tem um envolvimento muito forte e a tensão ela tem que estar presente em todo momento. O dia que não tiver é porque não faz mais parte daquilo que é o objetivo final, né? Então, tem que fazer alguma outra coisa. Se eu não tiver tenso, é porque tem alguma coisa errada. Normalmente, eu tenho uma tensão e fico muito atento e muito ligado desde do início da partida até o final. O O Badico tá lhe futebol, mandando abraço aí. um abração pro Badico. Esse aí é gente finíssima, cara. Grande abraço, Badico. Tem algum ponto positivo e negativo da tua profissão, Fabiano? Tem vários, né? Eu acredito que tem vários. Né? É uma profissão que hoje, vou te dizer que não é fácil ser treinador do futebol, acho que no mundo, mas aqui no Brasil, que é a nossa realidade, é muito difícil. Por quê? Porque todos são, né? Todos são. O- As pessoas da imprensa são treinadores. Uhum, Eles escalam todos os times, acham que ser treinador é simplesmente escalar um time, né? Os médicos são treinadores, todas as pessoas são uhum. treinadores. Só que realmente treinar poucos querem, né? Então, para mim, o ponto muito negativo da nossa profissão justamente é o que a gente não sabe, né? Todos sabem o Uhum. que a gente não sabe. Isso para mim é uma coisa assim que tem horas assim que pesa, porque pô, é todo mundo sabendo aquilo que tu não enxerga. Então tu tá sempre errado, porque quando perde é só um que perde. E quando ganha, sim, aí tem 500 que ganham, mas quando perde. Só que assumir a responsabilidade de ser treinador, poucos querem. Né? Poucos vão
dar a cara, ir ali e fazer o troço acontecer. Normalmente, muitos querem fazer parte, mas não querem assumir o. Então, eu te digo que esse, para mim, é o ponto mais negativo da nossa profissão, é lidar com isso, porque realmente não é fácil. Eu te dizer pontos positivos, eu vou te falar o seguinte, cara, eu faço aquilo que eu gosto de fazer, então só por isso, para mim, eu já estou feliz por ter conquistado o que eu já conquistei, o que eu faço no futebol, né? O respeito de muitas pessoas, justamente porque é isso que eu prezo, né? Já me satisfaz. Eu sou um cara que tem um orgulho muito grande daquilo que eu já conquistei, daquilo que eu já fiz e principalmente daquilo que eu faço no dia a dia, que é tentar, né, fazer o melhor daquilo que eu posso todos os dias. Esse, para mim, é o que me motiva. O dia que eu não tiver isso, mesmo com todas as coisas que tem em volta, eu me realizo e sou muito feliz na minha profissão. Fabiano, tu pegou uma avenida na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Como foi enfrentar o Corinthians, um time de Série A do Campeonato Brasileiro? E jogar um bolão, né? Que vocês jogaram muito bem contra o Corinthians, né? Sim. É o que eu te digo assim, ó, quando eu cheguei na avenida, nós tínhamos um. E eu gosto muito de propor a todos que estão envolvidos, e aí eu digo que ao meu auxiliar, ao César, ao Lincoln, a todos da comissão, a direção, tentar envolver a todos com o objetivo, aos jogadores, colocar objetivos para todos. Objetivos nossos pessoais, mas que o clube tem que ter um objetivo. E o Avenida tinha o objetivo de subir. Mas ele já tinha subido 3 vezes e caído 3 vezes. Então, esse não é um objetivo, porque tu já fez ele. É que nem a mesma coisa que eu digo dentro do Glória. Qual é o objetivo do Glória? É subir? Mas subir é fácil, subir tu sobe. E daí o resto, e o amanhã? E a gente conseguiu na Avenida envolver a todos que a gente tinha que ter sempre um objetivo na frente. Então, era subir, era se manter, era conquistar uma vaga na Copa do Brasil, porque nunca tinha sido jogado. E conquistando a vaga na Copa do Brasil, era passar de fase. E quando saiu o sorteio que a gente ia pegar o Guarani de Campinas e pegar o Corinthians, eu falei assim, pô, cara, sensacional, velho. Nós só temos a ganhar. Uhum. Não que o Avenida fosse ganhar, né, do, Sim. do, do Corinthians ou do Guarani, mas nós só temos a ganhar. Então vamos enfrentar os caras, vamos. E foi o que a gente fez. A gente fez um jogo contra o Guarani, um jogo de exceção. Tu venceu, pô, o Avenida, velho. O Avenida venceu o Guarani de Campinas, cara. Campeão brasileiro. Não venham tentar diminuir o nosso feito. O nosso feito foi gigante. E a gente sabe, Sim. quem estava lá sabe disso. Foi uma vitória de arrepiar. E aí depois, pensar em enfrentar o Corinthians é lógico. Cara, foi mágico. E aí sair ganhando de 2-0 e chegar no final do jogo, e que nem hoje, tu senta aqui na sala e quando tu pensa, tu olha o jogo de novo, tu pensa, cara, nós podíamos ter ganho. Nós não ganhamos porque a gente errou algumas coisas que normalmente o nosso time não teria errado. Agora, talvez pela questão de ambiente, por uma série de questões de estrutura, pode ter pesado um pouquinho a perna no final. O treinador errou. É muito fácil dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: pensa, terminou o jogo e o gostinho ficou de poderia ter passado, cara. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu no Ipiranga. O Ipiranga, cara, se alguém disser para ti que tinha o objetivo de subir no começo da competição, tá te mentindo. Tá entendendo? Agora, eu e os jogadores acreditamos que nós faríamos o quê? Eu e a nossa comissão e os jogadores, que nós faríamos a melhor campanha. E a gente fez. Se a gente tivesse colocado lá que o objetivo era, de repente, o acesso, poderíamos ter conquistado, porque escapou no último minuto, cara. Uhum. Então, o futebol, ele tem muito disso. Por mais que as pessoas acham
tem a ver com energia, tem a ver com uma coisa mística, tem a ver com uma série de fatores que se misturam. Não é simplesmente, eu tenho o craque, eu tenho o Messi. Não, mas tu tem o Messi, mas tu não vai ganhar de ninguém se não tiver outros envolvidos naquele. E nós, nas duas campanhas, tanto no Avenida, enquanto teve o trabalho de equipe, ele foi competitivo. No Ipiranga, foi muito competitivo o time. E por isso se tinha resultado. Né? E eu acredito muito no trabalho de todos. Né? Eu respeito demais aqueles que pregam que um time é 1 ou 2 jogadores. Agora, os meus times, normalmente, eles venceram porque nós tínhamos e sempre tivemos, né? Um trabalho da preparação física, e aí nesses últimos anos com o Lincoln, que é um excelente profissional, que é um cara extremamente dedicado, que é um cara que é um abnegado e um cara que tem um futuro gigante como preparador físico. Nós temos o meu analista, que é um cara que, se tu pedir para ele fazer um vídeo, ele fica 10 horas, se eu pedir para ele fazer 12, ele vai lá e faz. Então, a gente conseguiu envolver todas as pessoas, os jogadores. Eu não posso... tivemos problema com um ou outro jogador? Claro que tivemos. Aqui é uma relação de 40 pessoas. Mas, no todo, cara, eu só tenho a agradecer e tenho muito orgulho de todos os últimos trabalhos que a gente tem feito. Por quê? Porque a gente conseguiu colocar um objetivo que fosse de todos. E isso, para mim, é o segredo dessas conquistas. O Luiz está perguntando uma pergunta até meia boa para o senhor aí. Por que o senhor, o Maninho, gosta de jogar na retranca? Cara, eu vou te falar bem sincero, bem sincero. Eu simplesmente comprei essa ideia de se todo mundo atacar, pensa comigo, vamos refletir sobre isso. Se todo mundo atacar, quem é que vai ganhar se os dois atacar? Um vai perder, né? Sim. Se todo mundo se atacar, alguém vai perder. Tu já imaginou que se eu souber que tu vai se jogar pro ataque, e eu souber neutralizar os teus pontos, eu posso te ganhar no contra-ataque? Eu fui para esse lado, cara. Eu fui estudar o futebol e há muito tempo eu faço isso, não é recente. E há muito tempo que eu vejo relações com outros esportes. Por exemplo, handebol. Handebol, quando tu vê uma partida de handebol, tu vê a equipe atacando, a outra faz o quê? Ela defende ou ataca? Ela defende. No basquetebol, se tu pegar os jogos do basquete americano, a torcida vibra para defender, ela não vibra para atacar. Né? Ela vibra para defender. Verdade. Se tu pegar o futebol americano, sai uma equipe e entra uma para defender. Então, se tu souber defender bem, cara, é só tu olhar. Os grandes times, eles sabem se defender. Sabem atacar também. E os meus times sabem atacar. Mas eles se defendem muito. Por quê? Na luta, se tu só atacar, tu vai ganhar? Claro que não. Tem que aprender a se defender. Tem que saber também. Tu acha que eu gosto dessa relação aí. Tu acha que um faixa branca ataca um faixa preta em qualquer modalidade de luta? Tu entra no judô hoje, tu bota a faixa branca, tu vai lá e tu agride o faixa preta? Nunca, porque tu vai apanhar. Agora tu imagina uma avenida e jogar contra o Corinthians e vai atacar. Não vai atacar, filho. Tu tem que saber se defender. E se tu for bom nisso, tu vai ser competitivo. Então, para mim, é muito claro isso. Só que eu sei que o futebol brasileiro tem essa cultura ofensiva, que para mim, eu mostro isso, é uma balela. Os treinadores todos aí, o Badico tá me assistindo, é outro retranqueiro, são tudo retranqueiro que vivem. O Badico não, o Badico ele assume também. Mas a maioria são todos retranqueiros, todos retranqueiros, que falam bonito e falam em atacar. Tá? Eu não, eu só assumi. Até por uma questão de, né, já que deram para mim isso aí, eu vou assumir e pronto. Para não ficar batendo contra e tal.
vamos assumir que eu sou o retranqueiro e pronto, é isso aí. E aí ficou isso. Pô, E criou um personagem, né? Faz parte. faz parte. O Kessler Bastos tá dizendo assim, ó, esse me fez jogar mais que sempre joguei. Um abraço pro Mas é claro Kessler aí. que um abração pro Kessler, porque ele, rapaz, esse cara era pra estar em outro nível. Tem que xingar esse. Era pra estar em outro nível. Baita de um jogador, um recurso técnico diferenciado, mas que deixou passar algumas oportunidades, né, cara? É uma pena, mas é um baita cara e que um abração pra ele aí. Quero mandar um abraço pro Eduardo Pires também, que é jornalista. Eu acompanho ele nas Sim, lives pô, dele grande todo Eduardo. dia. Estou me inspirando a você, Eduardo. Gente boa. Tá. Fabiano, como que é a relação com a torcida nesses anos que você passou pelos clubes aí? Como que é a relação com a torcida? Ela te faz muita pressão durante os jogos? Cara, normalmente a torcida, o torcedor ele quer ganhar. Se estiver ganhando, tá bom, né? Uhum. Então, como nos últimos anos aí a gente tem ganho bastante, eu tenho tido boas relações com... Tem um ou outro, sempre tem alguém. Como eu te falei, e o futebol tem isso também, né? Nós, aqui do nosso futebol do interior, a grande maioria, ele é um futebol que ele vem realmente do amador. E como é que é o futebol amador? O futebol amador é o cara que vai lá, ele passa a semana trabalhando, ele quer desestressar em alguém, ele vai lá assistir um jogo, e aí ele xinga. Uhum. Muitas vezes o time dele tá de azul, o outro é branco, ele acha que o time dele mudou a camisa, ele xinga, nem sabe que tá. Se alguém disser para ele que o treinador é burro, todo mundo vai dizer que o treinador é burro e assim vai. Então, a relação com o torcedor, a relação com a grande maioria das pessoas que envolvem no futebol, vou te dizer que é a seguinte, para mim eu lido muito simples. Futebol é resultado. Se tu estiver ganhando, tu tá tranquilo, tu tá bem. Então tu tem que ganhar o próximo jogo. Não adianta tu ganhar 3 seguidos e perder o um, tu já tá caindo, filho. Entendeu? Tu tem que ganhar sempre, todos os dias, tu vai ter que matar um leão. O Jesus hoje ganhou, né? O Flamengo ganhou 2-1, porque se tivesse perdido, os caras já estavam querendo mandar ele embora. Tem essa Uhum. daí. Futebol tem que ganhar todos os dias. Esse é o ponto. Um abraço para Marcelo Soares aí, grande treinador. Zeca Ferreira, mandou um abraço para ti, deu parabéns para mim aí, pela Um live abraço. acompanhada. Obrigado aí, Zeca. O João Edu Chaves, deixa eu ver o que colocou aqui. Um abraço a você, Fabiano, que é um estudioso do futebol. Grande abraço, Edu. Edu, um cara sensacional e um cara que. Esse é um dos motores do Glória também. Um cara que tem uma dedicação fantástica e, se Deus quiser, a gente vai retornar logo em breve aí para seguir o nosso trabalho. Eu queria também alertar aí que entrou o William Campos aí, treinador, que eu tenho a live às 8 horas da noite, quarta-feira, com o William Campos, treinador de Santa Cruz. Fabiano, me diz uma coisa. Você falou que esse ano você montou o Glória com novatos, praticamente, né? Mas você gosta de jogar com novatos ou com veteranos? Ou misto com os dois? Quando monta um elenco? A pergunta é boa, mas ela é relativa, porque eu posso dizer o seguinte: tu tem que avaliar a situação do momento, né? Sim. Então, por exemplo, assim, ó, se tu pegar um time para jogar a divisão de acesso, tu vai começar antes de todos, tu vai montar um perfil é evidente que uma mescla com jogadores experientes e jovens é o melhor, né? Uhum. Mas não significa que um time só de jovem não possa ser competitivo e não significa que um time só de veterano também não vai ser competitivo. Eu acredito que não tem receita, né? Porque se tivesse uma receita, o cozinheiro ia ali e fazia. Então não tem uma coisa pronta. Tem uma ideia.
E cada um tem, vamos dizer assim, a sua. Muitas vezes, se a tua ideia não, se ela não é a mesma da tua direção, tu já pode criar um conflito com a direção. Então, tu ter em mente que os clubes do interior, estou falando de clube do interior, não estou falando de outros níveis. Os nossos clubes do interior, cada time tem um perfil de montagem de grupo, se tu vai analisar. Porque as pessoas que comandam o futebol são sempre as mesmas. Então, se tu quiser fazer alguma coisa diferente, daqui a pouquinho tu já está criando um atrito com aquelas pessoas. Então, tudo tu tem que levar em consideração e pensar bem para ter o apoio de todos e de envolver a todos, né? Fazer com que todos se sintam parte da própria construção do time, porque daí todos vão comprar em todos os momentos, nos bons e nos ruins, as mesmas situações. Senão fica só nas costas do treinador, ou só se o treinador não montou o time, foi a direção, eu peguei o time da direção, então, que nem eu peguei o Ipiranga no meio do caminho, então eu poderia, se tivesse dado o resultado, eu ia dizer, não, mas não fui eu que montei, foi a direção que montou, né? Então, o cara lava as mãos e deu, e eu acredito que isso não tem receita de sucesso nenhum nesse sentido. Então, normalmente eu gosto de sentar com a direção, de ver as ideias, né, que eles têm e de tentar sempre em conjunto, né, a gente construir uma ideia que vai ser a ideia que todos vão defender e vamos dizer assim, no mesmo sentido. O Jean Luiz Andrade, aí, torcedor fanático pela Avenida, aí, disse que fez uma grande passagem pela Avenida. O Marco Escola Duarte, da Rádio Esmeralda, também está na live aí. Abraço. O Kesley disse que nunca mais vou esquecer dele dizendo para mim que em alguns momentos dos jogos, cara, tu acha que tu fez um bom jogo, porque tu fez gols. Tu só fez merda. KKKKK. Cara, esse aí é um fenômeno. Ó, Ivan, se tem um torcedor da Avenida que eu respeito, é esse cara aí. Torcedor, diretor, né, cara? Esse é um cara que é o delegado da Avenida, gente finíssima. Pô, tá cheio de gente aí, hein, cara? Que legal. Uhum. Entrou o Vinícius Chimbica também agora. Entrou o Gustavo Correia também. Mandar um abraço pro professor aí. Show de bola, um abração pra ele. Quanto tempo você precisa para preparar um time taticamente, Maninho? Essa pergunta é. Cara, essa pergunta ela é difícil porque como eu te disse, tu pode pegar um time e já aconteceu comigo, né? De tu treinar 3 meses e o time não comprar a tua ideia. E tu pode pegar um time que em 2 semanas tu vê e tu já diz, pô, cara, esse time tá ali, tudo que eu falei tá ali, que os caras compraram. Então, depende da relação da energia que tá ali entre todos, do próprio olhar do jogador, se tu sente que o jogador confiou naquilo que tu tá falando, se o jogador confia naquilo que o treinador tá falando, se tem essa relação, acelera todo esse processo aí. Mas eu entendo que um time é uma sequência de ideias, uma sequência de trabalho, ele nunca vai estar pronto. Quando tu achar que está pronto, pode ter certeza que o fracasso é o próximo passo. Né? Então tu vai estar sempre, querendo ou não, tu tem que estar sempre evoluindo alguma coisa. E sempre que tu está fazendo bons jogos, tu pensar onde que o adversário pode te vencer. E tentar vencer isso. Né? Tentar melhorar sempre. Se é que existe a perfeição, tu buscar ela. O segredo para mim é esse. O Márcio Duarte tá mandando um abraço pro professor aí, abraço para Suzana Freitas aí também, um abraço para quem tá na live aí. Você tem um esquema ideal, Maninho, num time ou depende do jogo? Não, eu tenho usado há bastante tempo, né, uma ideia de
inicial, que a gente sempre trabalha, com uma ou outra alternativa, né? E Uhum. na maioria dos últimos trabalhos aí eu tenho jogado sempre num 4-1, 4-1. Mas aí alterna. Hoje em dia não tem, mas eu te digo assim que tu vai olhar do momentos do jogo, teu time tá jogando com uma linha de 5-4-1, no outro tá um 4-2-3-1. Dependendo do adversário, ele te usa tu fazer um 4-4-2. O que eu tenho trabalhado hoje nessa questão de número é Uhum. justamente essa. É tentar passar o jogador que ele vai se adaptar em cada jogo, em cada momento, num determinado sistema. Só que a gente tem que estar preparado e treinando isso para que Uhum. não seja pego de surpresa, né? Então essa mecânica, essa mudança, ela tem que ser muito rápida para ter resultado, senão vai ter dificuldade. Qual foi o melhor momento da tua carreira, Mani? Teve algum? Cara, eu te digo assim, eu tenho passado e com muito orgulho, né? Eu tenho boas lembranças em praticamente todos os times que eu treinei. Uhum. Se tu pensar que com o Guarani de Camaquã a gente teve no quadrangular final da segundona, certamente foi a melhor campanha da história do clube. Né? Nós tivemos a 45 minutos na primeira divisão. E aqui, querendo ou não, é uma verdade. O Guarani não subiu por forças externas, né? A gente sabe, todo mundo sabe disso. Então, desde lá, eu tenho feito bons trabalhos. O Guarani de Venâncio Aires, eu fiz 2 anos com o título o acesso da terceira para a segunda, não o título, né? A gente perdeu para o Rio Grande a final, mas a gente conquistou o acesso para a segunda divisão. Ficamos vice-campeão da Copa Fernandão, também em 2 jogos contra o Lajadense, que era o melhor momento do Lajadense, né, nos últimos anos. E então foi um momento muito bom também. Eliminamos o Inter dentro do Beira-Rio. A passagem no Avenida, sem dúvida, que é a mais marcante, até, até por tudo que foi conquistado. E o momento do Ipiranga também foi mágico, né? Porque a gente conseguir sair de um time praticamente na zona de rebaixamento da divisão de acesso. E ele tá a uma vitória da Série B nacional, cara. Praticamente o mesmo time. É uma, é uma alegria e é uma realização de que é de todos que estavam envolvidos. É realmente a gente conseguir fazer um grande trabalho. É ter orgulho de chegar no final lá, mesmo perdendo, tu saber que tu fez um grande trabalho. Então, essa satisfação, esse orgulho, a gente pode espalhar e isso não tem preço. Tá? Quero Então, não mandar um sei abraço dizer aí qual para. foi o melhor. Eu tenho vários momentos bons e tenho orgulho de todos eles. E também tenho que te dizer que não tenho vergonha de ter feito alguns trabalhos que não foram tão bons, porque também faz parte da evolução do profissional. Sim. Né? O amadurecimento, ver onde tu errou, ver as situações onde tu pôde aprender bastante com algumas coisas. Então, era isso em relação a isso. Eu queria mandar um abraço para a Nenita Marasquinha aí, que é fotógrafa lá do Glória, que ano passado aí eu tive um trabalho lá dentro do campo, ela me ajudou bastante. Quero agradecer aí de coração. E mandar um abraço para o Everton Banoni, que me viu nascer. Nós somos amigos da praia. Ele é treinador agora do São José de Porto Alegre, terceira divisão do Brasileirão, né? Mandar um abraço para o Flávio aí, que tá mandando um abraço para ti também. Fabiano, se tu não fosse treinador de futebol, tu seria o que hoje em dia? Cara, eu vou te falar que essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque eu não me vejo em outra situação, tu tá entendendo? Sim, Eu, eu, eu não fui jogador profissional, eu parei sim. na categoria júnior, logo entrei na educação física Uhum. e, e desde então eu encarei essa profissão como ser a minha profissão, né, cara? E eu não sei te dizer
o que que eu faria. Não sei mesmo, porque eu nunca pensei Sim. em ter uma outra profissão. Sempre foi, quando eu coloquei na cabeça que eu não iria jogar, eu botei na minha cabeça que eu seria um treinador e que seria o melhor treinador e que ia buscar isso. Uhum. E, e é claro que a gente sabe da dificuldade da profissão, mas eu sou muito feliz com aquilo que eu já fiz e sei que ainda vamos conquistar muita coisa nesse mundo do futebol. Fabiano, quando eu lancei lá no Facebook a live nossa, veio o pessoal dizer que tu é rei do acesso, que tu subiu vários times, né? Queria que tu comentasse um pouco desse rei do acesso. Tia, o Rei do Acesso, eu acredito que ainda tem outros treinadores aí que já conquistaram inúmeros, né? É, Uhum. mas, mas recentemente, talvez eu tenha tido aí um sucesso muito grande, porque nos últimos anos a gente conseguiu acesso com a Avenida e com o Ipiranga, então, e também tem um acesso da terceira divisão para a segunda, né? Com o Guarani Uhum. de Venâncio. É claro que a gente fica feliz em ter essa marca, porque isso aí é uma coisa que a gente leva com a gente, né? Mas eu vou te dizer que o que me move é sempre ter um desafio na frente. Então, para mim, foram momentos assim, que jamais eu vou esquecer, mas hoje eu tenho um objetivo grande de outras conquistas, né? De conquistar ainda mais, não só o próximo acesso, como em outros níveis, né? E essa passagem, tanto nos jogos aí do Corinthians, como a campanha do Ipiranga, mostrou o quê? Mostrou que um treinador que saiu lá da base, que passou por vários processos dentro do futebol, como aquele jogador que tem um sonho, que muitas vezes não ganha oportunidade, que ele vai conquistando. Então, esse para mim é o que me move, é eu ter um objetivo na frente e ir conquistando ele. E hoje a gente tem ainda muita coisa que a gente quer conquistar, então a fome ainda está muito grande nesse processo. O Carlinhos Silva mandou dizer que tu é um grande ser humano, um baita treinador. Douglas Neymar também entrou na live aí. Fabiano, em relação ao futebol brasileiro ao europeu, o que na tua ideia, qual que é a diferença do futebol brasileiro e do europeu? Para o brasileiro imitar o europeu, entendeu? Tem alguma para frente para mudar, para ser tipo um futebol europeu? Tem tudo. Se tu vai analisar, tem tudo. É claro que nós estamos falando do que o futebol brasileiro em relação ao futebol europeu, ele é muito diferente. Tu está Sim, falando de que nível? Os times, por exemplo, da Série A, nosso, eles têm um sim. altíssimo nível em todos os pontos. Tá entendendo? Se tu pegar o Uhum. trabalho que é feito na Série A e comparar com o trabalho que é feito, com a estrutura que tem na Europa, embora eu não conheça pessoalmente, mas aqui a estrutura que tem Grêmio, Palmeiras, Corinthians, o Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, o Cruzeiro, esses times têm estrutura, Uhum. eu acredito que seja do mesmo nível dos times da Europa. Agora, se tu já passar para os outros times, né, tirando a Série B, já passar por exemplo, time de Série C, de Série D para baixo, o nosso futebol, ele é amador. Ele é Sim. amador, né? A gente não tem nem calendário. Uma das discussões que a gente deveria ter é sobre o nosso calendário. Olha o calendário do futebol gaúcho. Eu vou te colocar assim: tu Uhum. pega o time do Glória. O time do Glória vai jogar a série divisão de acesso para subir. Então, o objetivo do Glória é subir. Tu sabe que o Glória tem o objetivo de jogar 11 jogos no ano? Porque se terminar o gauchão, ele joga 11 jogos. Se ele não cair, ele vai jogar só o ano que vem de novo, cara. Uhum. Então, como é que um time vai se manter? Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai se ele joga 11 jogos no ano?
em 2 meses. Ele joga quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, sabendo que a competição, Grêmio e Inter ganham 12 milhões ou 13 milhões cada um, e o Glória quer ganhar 1 milhão. Como é que tu vai ser competitivo contra eles? Então, esse momento nosso, de nós todos estamos em casa e tal, ele deveria servir também para os nossos dirigentes pensar o que vai ser dos clubes do interior, dos clubes do interior, que eu estou dizendo, do interior do Brasil, não Sim, só, do gaúcho. Uhum. não só gaúcha. O Uhum. futebol brasileiro como um todo, se ele não entender, e aqui para mim essa é a minha ideia, se ele não entender que ele é um futebol formador, Uhum. se ele não buscar formar jogador e ter competições, ter calendário de ano cheio, nosso futebol vai virar amador. Nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar lá no skill durante o dia e vou treinar meia dúzia de noite e vai treinar com outra meia dúzia no outro dia. Vamos se reunir no sábado e vai jogar o Glória ou o Amador. Vai ser isso. Queria mandar Vai um ser abraço isso. pro O Alisson. funcionário vai jogar. Uhum. Queria mandar um abraço Infelizmente, aí essa pro, é a ideia que eu tenho. sim. Queria mandar um abraço aí pro Alisson Couto aí, que é colega meu de serviço aí. Fabiano Vacaria também. O Lenir Benetton, que é minha tia. Fernando Agostini, que é treinador de futebol. Diz que tu é um Um grande abraço, Miranda. profissional. O Valdir Miranda, Bosque. Mirandinho, grande Miranda, meu zagueiro aí, ó. Gente boa pra caramba. Fernando Buzatti, aí, ó. Ô, tá qualificadíssima audiência. Mandar um abraço para 43 pessoas assistindo a live aí. Fico muito Show feliz. de bola. Ah, Que Deus abençoe a todos. Ô, Fabiano, assim, ó, eu vi um jogo no campeonato, acho que foi em inglês da segunda divisão, para fazer uma comparação com o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, né? Estádio cheio, antes da pandemia, né? O Campeonato Brasileiro, tu vai ver um estádio, cara, é menor que o Campeonato, por exemplo, divisão de acesso. Por isso que Em relação a isso, é uma das preocupações que eu tenho comentado e por ser uma pessoa que voa muitos jogos aqui da nossa realidade, estou falando da nosso Uhum, gauchão. Então, se eu estou trabalhando na sim, avenida e muitas vezes não uhum, tinha um jogo, mas tinha na segunda divisão ali, eu ia lá e assistia Venâncio Aires, não sei quem, para assistir, para ver o jogador. Aí tu chega no estádio, tu conta nos dedos, cara. Eu não sei o porquê que estão proibindo as pessoas de ir no estádio, porque se tu ir no supermercado, vai ter mais uhum, gente no supermercado do que no uhum, estádio. uhum, Tirando São Paulo de Rio Grande, tá? Que tem torcida. Esse time tem torcida, né? Tirando o Glória, sim, que bota um bom número de pessoas. O Inter de sim, Santa Maria. Os times de Bagé, que normalmente também tem uma torcida, já não é um número tão grande. sim, Cara, tem time que não tem 50 torcedor, velho. uhum, Então, alguma coisa tem que ser feita. E se eu for mais a fundo naquilo que eu estava falando antes, uhum, se não tiver um investimento, e aí para mim é justamente isso, um investimento de quem? Da CBF, uhum, através do poder público, de incentivar o futebol dos clubes com uma comunidade ali específica, por exemplo, no caso Glória, ele ter as escolas, uma segunda atividade que seria o futebol. uhum. E é claro, não só puxar a brasa para o futebol, mas ter um investimento público de diversos esportes. E quem quiser fazer futebol, tenha futebol. E hoje em dia, não, o futebol é de quem paga. Não tem mais aquela gurizada fazendo futebol na rua, não tem mais aquela gurizada jogando gol a gol, chinelo, de Uhum, dedo, fazendo uhum, goleirinha. Não uhum, tem mais isso. uhum, Né? Se tu sair aqui hoje, aqui em Novo Hamburgo, eu vou dizer pra ti, de vez em quando eu dou uma pedalada aí na cidade, eu encontro duas pistas de sim, skate com mais de 50 moleque andando de skate e não encontro uhum, ninguém jogando bola na rua. uhum, Então é em cima disso que eu quero dizer também que não que esteja errado tu andar de skate, veja bem o que eu tô falando. sim, Nós estamos sim, perdendo algumas coisas e para mim uhum, é uma identidade. Tá entendendo? uhum, O povo brasileiro, ele é e sempre foi um time, um cara ligado ao futebol.
Então a gente está perdendo isso, de repente está faltando estímulo. E se tivesse um dinheiro, em vez de tu pagar, minha opinião, em vez de tu pagar 2 milhões para um treinador, Uhum. tu pegasse esse dinheiro aí e distribuísse em todos os outros times aí cara, tu poderia incentivar muito. Tu desse esse dinheiro para formação de escolas, né? Tu ia incentivar muitas outras coisas do que simplesmente enriquecer uma pessoa. Não que não mereça 2 milhões, tá entendendo? Uhum. Mas não pode ser dinheiro que poderia ser um dinheiro distribuído em outros níveis, que para mim é o que acontece. Por exemplo, Caixa Federal. Caixa Federal não pode distribuir 1,5 milhão de reais para 2 times em troca de publicidade. Ela poderia fazer Uhum. dar 1 milhão para 100 times. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Então, o dinheiro existe. Agora, saber realmente distribuir, e eu acredito que seja uma coisa bem mais difícil, né? E talvez por isso que não é feito no Brasil. O Alisson Couto, que é colega meu de serviço, audiência 100%. Thiago Mariano aí tá dando parabéns para mim, obrigado. Eu continuo fazendo as lives graças a vocês aí, que estão assistindo. O Legal. Thiago também Soares é colega meu de serviço também do Caixa lá no mercado. Ah, Fabiano, outra curiosidade também, que eu acompanho muito, quando eu estou em casa, eu acompanho muito futebol, né? Então, eu assisti um campeonato, acho que foi em inglês também, que não tinha torcida, claro que não tá tendo torcida, mas o que que eles fizeram? Na arquibancada, eles fizeram um telão com a torcida, entendeu? Eu acho que no Brasil tinha, principalmente em Série A, que dá mais gente, fazer esse tipo, porque assim, ó, o jogador faz o gol e nem comemora, cara, parece que não tem graça, sabe? Perdeu, tipo, a graça. Claro que nós estamos no meio da doença, né? Mas perdeu, tipo, o encanto. Acho que o Brasil tem que inovar num esquema para voltar à paixão de novo, entendeu? É que o momento é de proibir, né, cara? O momento é de te tirar coisas. Então, eu sei lá o que. O cara não pode comemorar, o cara não pode levantar a camisa, o cara não pode cumprimentar o outro agora, né? Uhum. Então é uma situação difícil de tu Tá colocar. O que eu, o complicado, que né? eu me preocupo, o que eu me preocupo é justamente chegar num estádio e olhar e ver que um time com a tradição que tem, por exemplo, o Inter Santa Maria. Uhum. Cara, a tradição, o que envolve, por exemplo, os times lá de Livramento eu tive orgulho de treinar o 14 de julho e de viver lá uma situação de voltar na história, de ouvir pessoas. Ah, tu tinha que ver quando tinha aqui o clássico 14 Santana, do Livramento, Grêmio Santanense. Cara, isso aí nós perdemos. Hoje em dia não tem futebol lá, velho. E tu tem ideia do que é a tradição, o que era o envolvimento daquela comunidade no futebol? Não tem mais. E aí tu pensa o que pode ser feito? Cara, poderia ser feito um monte de coisa, cara. Só que, infelizmente, e aí eu também tenho que dizer, de repente tem pessoas da comunidade lá que pagam, né, ou que tem um patrocínio em times grandes aqui da capital e não dão para os times do interior, né? Então ainda temos aí vários abnegados do interior que mantêm os clubes, porque hoje os clubes são feitos praticamente de doações de um ou de outro diretor, torcedor, sei lá se é isso que a gente pode dizer, mas que não vão se manter. Isso eu acredito que não é receita para manter o futebol. Se nós não tivermos aí hoje um envolvimento ou investimento de quem realmente pensa, de quem é que teria que pensar isso? Para mim, é a CBF. Uhum. Né? Teria que vir de cima, né? CBF, governo federal e federações. O que está Uhum. acontecendo com o nosso futebol? Né? Nós vamos tomar 7-0 da Alemanha. A Alemanha tomou 2-0 do Brasil e fez uma revolução. Ela colocou escolas em tudo que foi em diversos locais. Ela plantou para colher na frente e dar um troco e deu aqui dentro da nossa casa, tocando de 7-0. E nós fizemos o que após a tragédia? Nós não fizemos nada.
pelo contrário, né? A gente acha que simplesmente foi um tropeço. Então, para mim, se não tiver alguém que realmente se preocupe com isso, a tendência do nosso futebol é ir para o amadorismo, infelizmente. Fabiano Felipe Tavares está dizendo assim, ó, jamais vou esquecer, após 22 horas andando de ônibus para assistir a Avenida e Corinthians, o Fabiano Dait ainda me convidou para ir juntos na palestra pré-jogo. Cara, isso aí é um momento único. Tu imagina, cara, o cara pegou um ônibus, torcedor, né, do Avenida, torcedor, né, cara? O cara saiu daqui para ir lá. Eu vou fazer o quê com ele? Eu vou. Cara, até porque para mim, se mexeu comigo, tu imagina com os demais envolvidos. Uhum, Eu, na hora, só tive essa possibilidade. Cara, entra aqui, eu vou ter que falar. Falei para os jogadores: olha o que esse cara fez. Eu jamais faria isso, tá entendendo? Então eu admiro ele pelo que ele fez, pelo. E é claro, ficou na nossa história isso e ficou na história dele, porque ele também uhum. fez parte disso tudo, né, cara? E lamentar que a gente não voltou de lá classificado, porque daí sim, tu pensa o que, que seria, né? O Avenida quase que tremeu. Aquilo lá foi uma experiência muito bacana para nós todos envolvidos. Ali, ó, tem que mandar um beijão para minha esposa, que também tá na audiência, ó, me corneteando. Uhum. Para a minha filha que é a nossa torcedora número um, meu anjo, nosso amado. É, Beijão para aproveitando, você. aproveitando a brecha de beijo aí, queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai também, que são todas as lives que estão me acompanhando aí. Minha inspiração, né, que nem diz o outro. Ah, o Tu manda Zeca um beijo, Ferreira. manda um beijo pra amiga velha, né? Tu não vai fazer que nem um amigo meu que foi numa entrevista e aí queria agradecer e que não, queria agradecer e tal. E aí mandou um beijo, mandou um abraço e um beijo pra Morgana, que é a minha esposa, só porque tava sempre junto comigo e tal. E aí a mulher dele em casa comprando, mas pô, tu mandou pra mim, mandou pra. Tu imagina, cara? Não, eu queria mandar para a família inteira, né? Porque minha família aqui tá em base, né, cara? Todas as lives aí, sempre assistindo, sempre me elogiando. Porque eu sou assim, Fabiano, eu termino com uma live, assim, eu já ligo pro meu pai para ver como é que foi, entendeu? Porque meu pai, tipo, é minha fonte de inspiração. Então, meu pai fala, não, Mike, tem que fazer isso. Não, Mike, tá bem assim, entendeu? Então, é minha fonte de inspiração. E é minha família, né? É base, né, cara? Não adianta. Ah, legal, cara. Olha, tem um Maurício Balcamacho. Olha como é que é o futebol, tá? Esse cara aí, ó, um parceirão nosso. E ali ó, embaixo também o Fabrício, ó. Fabrício, diretor do Guarani de Camaquã. Vou contar Uhum. a experiência desses dois pra te ver como futebol a gente faz amigos, cara. Nós tava nesse jogo do Guarani de Camaquã e, e 14 de julho, e o Bal era o preparador físico do 14. Sim, E sim. aí nós tivemos um pega feio com eles lá, né, cara? Lá, eu, no jogo lá, eles expulsaram dois jogadores nossos, três, eu saí praticamente algemado, né, cara? Porque eu me botei no juiz e coisa. Fumaça, coisa de interior, bonito. E aí ele veio no jogo de volta e veio me apertar a mão. Ah, eu mandei a luta, né, cara? Mas mandei, não posso falar aqui o que eu falei pra ele, porque não foi palavras de amor. Rapaz, me liga o diretor do 14 de julho, chego lá pra treinar, quem é o preparador físico? Aí ele. Pensa na cara de medo que ele teve, né? E aí tornamos amigos, baita do parceiro. Tô na avenida, ele me liga e pede pra passar uma semana comigo ali na avenida. Tá, passou uma semana, passou 10 dias, eu já tava louco pra mandar ele embora, né? Passou 45 dias comigo e não queria ir embora nunca. Se mudou pra Santa Cruz, cara. Futebol é mágico, velho. Futebol é mágico. Lógico. A Morgana que tu falou O... ali, né? Queria também agradecer a Morgana aí pelo parabéns aí, né? Pela live. Eu queria agradecer primeiro ao Fabiano, né? Pela oportunidade aí que tá dando, né? Também. Show. Pode, pode continuar aí, Fabiano. Não, é isso aí, cara. Futebol tem muita história bacana, né, cara?
Tem que dizer aí pro Fabrício voltar ao Guarani de Camaquã lá, eles têm que se envolver, nós temos que voltar o futebol em Livramento, nós temos que voltar o futebol em várias praças aí que tem uma tradição muito grande e que, como eu te disse, cara, para mim eu vejo o futebol como um símbolo nacional, Uhum. né? Se nós não tivermos uma identificação com um dos símbolos que a gente tem, que é o futebol, a gente vai perder uma grande oportunidade de até de educar muito nossos jovens, porque através de um esporte, através de um, não só do futebol, como de outras modalidades esportivas, a gente pode até reeducar o nosso povo. E eu acredito que, dando sentido à vida, muitas vezes a gente poderia fazer uma mudança muito grande naquilo que a gente tem como sentido, como objetivo final, né, de todos aí. Eu vejo isso no futebol. O futebol ele pode te dar isso. Tu vê muitos casos de, de, de meninos que nasceram dentro do tráfico, dentro da violência, que através do futebol tiveram uma vida completamente cheia de oportunidades. Se teve isso para um, para dois, para três, tu imagina um país com outros 500 clubes podendo fazer isso. Então a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tem um número fantástico aí de oportunidades que estão fechadas, que a gente poderia abri-las, né? E um pouquinho só, porque era só dividir um pouquinho melhor o dinheiro que se tem aí, que a gente poderia fazer um projeto social. E além disso, né? Além desse benefício social que eu estou falando, a gente fazer realmente equipes muito competitivas e ter um outro tipo de futebol aí. Como tu disse, se a segunda divisão, se a terceira divisão da Alemanha tem público, os nossos campeonatos deveriam ter muito mais. Uhum. Porque o futebol brasileiro é um futebol de outro nível, né, cara? E assim, ó, o Eduardo Pinheiro tá falando assim, ó, fala mais resenha aí. Tu tem mais alguma resenha, Fabiano? Tati? Mas resenha nós vamos ficar aqui a noite toda, né, cara? O que tem é resenha nesse mundo da bola, né, cara? Tu imagina se tu já fez Mas o live que. com o Badico? Badico ainda Já fez não, tô live? esperando ele. Não, ainda Então tu não. convida. Eu fiz bastante. Vou convidar, vou Tu convidar. imagina o que tem de resenha, cara. Sotile, Badico, esses caras aí, rapaz. O Sotile, na realidade, cara, veio uma pessoa que você tá na live pode me corrigir aí. Veio uma pessoa e disse assim, ó, Michael, tu fez uma live aí com o Jair Galvão, 2015 e tal, né? Que também foi que nem a nossa aqui, deu bastante audiência, né? Ele disse assim, mas por que que tu não pega o Sotile e não lembra daquele tempo? A minha em busca, cara, é fazer com o Sotile, cara. Só que assim, ó, tô fazendo assim, Fabiano, com os treinadores e vou passar para jogador, entendeu? Tipo, vou, graças ao público, eu tô continuando. Ó, entrou ali o Luiz Fernando Haneker. Esse aí é o que eu te falei mandou bem pra minha esposa, mandou pra dele, quase apanhou em casa, rapaz. Eu sei que ele ficou de castigo, teve que lavar a louça umas 2 semanas. Será que ele não Ficou dormiu no lavando louça sofá? 2 semanas de castigo. Será que Hã? ele não dormiu será que ele não dormiu no sofá? Vaga, olha. Acho que dormir pode, cara. Mas a louça eu sei. Eu cheguei lá um dia, ele tava de luvinha lavando louça. Que história é essa, Luiz? Conta aí, homem. Que história é essa? Ah, tu tá louco, cara. Fabiano, teve algum assim, ó, no longo da tua carreira, alguma coisa que te marcou na tua vida, assim? Na vida profissional, Isso. cara, eu já te falei, eu para mim, eu vou te falar várias situações e em cada clube, em cada passagem que eu tive aí, sempre teve momentos marcantes, né? Vou te contar uma que foi o primeiro time que eu parei
de tentar jogar, né? Não jogava bosta nenhum. Parei de tentar jogar e decidi entrar para educação física para ser treinador de futebol. Botei isso na minha cabeça. E Uhum. aí eu joguei no Juvenil do Esperança, aqui de Novo Hamburgo. Era um time que na época tinha bastante tradição no juvenil, sempre fazendo equipes competitivas. E o presidente da época me convidou para ser o treinador. Ah, tu parou? Não vai? Não, então tá fazendo educação física, então vem trabalhar comigo aqui. Cara, e me deu um time que normalmente chegava sempre entre os quatro. E Uhum. nós começamos a treinar e se eu não me engano, cara, Ô, nós tivemos uma sequência Fabiano, de. Fabiano, ô Fabiano, antes de interromper, ele disse que nem lembra disso. Ah, não, claro que ele não vai lembrar, rapaz. Tô me recuperando É, agora, diz ele. Tô me recuperando é, agora, diz ele. aham. Pode continuar aí. E, e aí eu tive uma sequência de 3 ou 4 derrotas no começo, assim, cara, 2 empates, 3 derrotas. E aí eu me lembro que ele me pegou, assim, me botou no carro dele, deu uma volta, assim, e falou pra mim, né, Maninho, meu apelido é Maninho, né, Maninho, tu fica tranquilo, que é mais fácil eu sair de presidente do que tu ser demitido. Eu te botei de treinador porque eu confio em ti. Cara, aquilo pra mim foi muito marcante. Porque para quem está no comando de uma equipe, isso eu não tinha experiência nenhuma. É evidente que eu teria dificuldade. Eu ter aquele voto de confiança é uma das coisas que quando eu estou num momento ruim, assim, de um time, eu já sei o que vai acontecer, né? Se tu não tiver esse apoio, cara, tu tá sozinho. E nos momentos que tu precisa de apoio, justamente quando tu tá, por exemplo, no Avenida. O Avenida era tudo glorioso, tudo bonito. Teve 3 derrotas, 3 derrotas na sequência. Olha só, o Avenida. O Avenida perdeu pro Grêmio, perdeu pro Corinthians e aí perdeu pro São Luís de Juí. Tinha gente querendo demitir o treinador, cara. Tu tem ideia do que é isso, cara? É uma Três falha do derrotas. futebol. Eu vou repetir os Ô, times. Eu vou repetir os times. Grêmio, campeão da Libertadores. Cara, é surreal. Corinthians e São Luís de Juí. E aí, depois da terceira derrota, os caras queriam demitir o treinador. Cara, parece piada. Mas é assim que é a nossa realidade, que é o nosso futebol. Fabiano, eu acho que é um erro do futebol brasileiro não dar sequência ao treinador, né? Queria mandar um Não, abraço também pro Marcos Rosane aí, é um torcedor fanático do São Paulo do Rio Grande que tava na live do Peleia Futebol Clube junto comigo também. Mandar show. um abraço aí pro Marcos. Marcos, um Eu acho que é um erro, abração e. eu acho que é um Não, erro mas, do futebol brasileiro, né, cara? Não dar sequência. mas sem dúvida, cara. É que a carga do treinador é muito grande e a gente pensa que o futebol, se um time não tá dando certo, simplesmente tu mudar o técnico, mudar o treinador, tu vai fazer alguma coisa. Não tem nada a ver, né? Um time não é feito só de um treinador ou de 1 ou 2 jogadores, tem que ter muito mais do que isso. O resultado não vai ser baseado simplesmente no treinador. Se tu contratar o Fabiano, se tu contratar o outro treinador, cara, se tu tiver uma organização e aí tu vê os times, por isso que eu te digo, quando tu perguntou da Europa, na Europa tu não vê isso acontecer Uhum. com, com a mesma frequência do que aqui. Na nossa realidade, não, em todos os níveis. Aqui no time de Série A tem poucos times aí que realmente tem uma filosofia. Então, tu vê que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Eu acredito que vai mudar. E talvez o dia, isso é um processo, talvez o dia que acontecer também retorne a melhorar, né, o nosso processo dentro do futebol. Ó, o Marcos mandou um abraço pra você aí, ó. Marcos, abraço ao Fabiano Tait aí. Um abração, Marcos. Fabiano, Vamos. última pergunta, assim, um último recado à torcida do Glória aí, a divisão de acesso. ah, Pode ficar à vontade aí, falar pro público aí da live aí, que tá te ouvindo aí.
Eu um, vou falar um recado, todos os torcedores, né? sim, em Aos geral. torcedores Aham. do São Paulo, aos torcedores do Inter Santa Maria, aos torcedores do Bagé, do Grêmio Bagé, enfim, de todos, do Igrejinha, e principalmente os do Glória. Uhum. Tio, o futebol não pode parar, cara. Se a gente parar agora e não voltar, tu pode ter certeza que são 30 famílias envolvidas em cada clube que vão ficar praticamente 6 meses vivendo de quê? De nada? Então a gente tem que fazer, nós temos que realmente pensar e reconstruir, ou talvez construir um novo futebol, né? E o torcedor tem um papel importante nisso. Em cada comunidade, em cada clube, que realmente tenha um envolvimento de mais pessoas para que a gente consiga fazer um novo futebol e um futebol que tenha um calendário de ano cheio, que tenha umas estruturas mais organizadas e melhores, né? Que a gente consiga fazer um futebol que leve pessoas para dentro do estádio, que a gente tenha jogos com um número grande de torcedores envolvidos, né? Para mim, esse é o caminho para a gente conseguir fazer um futebol muito melhor do que a gente está fazendo hoje. Ó, o Ulisses disse que você tem grandes histórias no Esperança. O Ulisses, cara, grande Ulisses ali, ó. Não. Cara, para mim, o Esperança foi o primeiro time que eu treinei, um time que eu tenho um carinho muito grande, até por ter pessoas especiais para mim, que tenho esse grande amigo que é o Fernando Scheidt, que foi o primeiro incentivador. Ele, mais do que ninguém, me incentivou a ser um treinador e sempre me liga para agora, aí, após os jogos, me Uhum. incentivando. E no momento difícil, ele está sempre do meu lado. Ó, o William Campos também está dizendo grande professor, não podemos parar, né? Perfeito professor, não podemos parar. O William Campos, que eu vou ter a live com ele quarta-feira às 8 da noite. Quem quiser acompanhar aí. Você Ah, show também de está bola, vou convidado, Fabiano. acompanhar. Aí eu vou acompanhar, vou meter umas perguntas, vou. Ó, o Rafael Piedade aí também está dizendo o melhor treinador do futebol do Rio Grande do Sul. Aí esse é O meu irmão, Ulisses velho, vamos disse. botar. Isso aí nós combinamos de vez em quando o familiar botar, né, cara? Fabiano, assim, ó, Daqui a pouco entra meu tio, ele vai dizer também, bah, o melhor treinador. mas, mas sempre é bom receber elogio da família, né, Fabiano? Acho que a pessoa, Ah, acho que sim. se sempre é bom, né? Fabiano, muito obrigado aí pela entrevista, tá? Foi um belo bate-papo aí. Eu vou te revelar uma coisa que, tipo, fiquei um pouco nervoso, um pouco ansioso, porque é um treinador rodado aí do Sul, né? Um treinador que tem ampla carreira de vitórias, né? Queria te agradecer mais uma vez aí, que nós vimos no estádio do Altos da Glória aí bombando, né? Voltar essa divisão de acesso aí, e eu desejo que suba o Glória, né? Para me dar emoção como eu tive em 2015, né, cara? 2015 para mim foi inesquecível, né? Não, sem dúvida. E Ah, eu assim, que ó, agradeço. ô E a Fabiano, disposição. antes de tu concluir aí, em 2015 eu tenho uma história para contar, cara. 2015, Glória e Guarani de Venâncio Aires foi a final, né? Praticamente, né? Tu sabe E que, eu, tu sabe que eu era o treinador do Guarani, né? sim, é o treinador do Guarani, eu lembro disso. Eu cheguei no estádio, cara, 10h15 da manhã. O jogo, se não me engano, era 3h30 4 horas. Que agora eu não lembro de cabeça. Mas eu cheguei 10h15 da manhã no estádio, cara. Fiquei sem almoçar e fiquei 10h15. Imagina a minha ansiedade, cara, do jogo. Pra tu ver como eu sou fanático, né, cara? Eu sou fanático do Glória. Eu sou o número 1 do Glória, né? Ah, tchê, eu vou te falar, aquele jogo, e por mais que a gente e queria muito ganhar e coisa, Uhum. eu acho que faz parte do processo também de um treinador ele amargar algumas derrotas e levantar a cabeça e saber que fez um bom trabalho. E eu Uhum. estava muito contente com o trabalho que a gente fez no Guarani. Deixamos escapar, poderíamos ter classificado, mas era uma vaga. E o Glória fez por merecer. E por Uhum. tudo que o Glória já tinha passado também na minha carreira, eu vou dizer para ti, eu não, o envolvimento, quando eu cheguei no estádio e vi toda aquela torcida, eu vi que seria muito difícil, porque o envolvimento de todos, é como eu te falei,
tomara que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga, e o presidente Décio tem uma força muito grande nisso, né, de mobilizar o torcedor e que eu consiga, dentro do ambiente de vestiário, mobilizar o jogador e que a gente faça como aquela equipe, né? Uma equipe que tinha o apoio do torcedor e uma equipe muito forte dentro de campo, com o apoio da direção. Então, esse, para mim, sempre, se eu tivesse que dar uma receita de futebol, essa é a receita de sucesso, é o envolvimento de todos para um objetivo. E naquele dia ficou muito claro que estava todo mundo com o objetivo de colocar o Glória na primeira divisão. O Ô, problema foi o Fabiano, pós, né? ô, Fabiano, eu brincando com o Jair, que eu fiz a entrevista semana passada, né? Daí ele disse assim, ó, o Glória subiu em 2015 em cima do Fabiano. Em 2019 o Fabiano me deu o troco, diz ele. É verdade. Não, e, Então, cara, tu não tem ideia do que foi a tensão e a pressão de jogar de novo contra o Glória e de novo contra o Jair. uhum. Se eu tivesse perdido aquela ali, daí aí ia ser filho do Jair. Filho do Aí ia Jair. ser filho do Jair. Deu empate, né? Deu empate. Aí assim, agora estamos no empate, mas vamos ter que fazer a nega qualquer hora dessa. Não, assim, Mas, cara, eu quero te agradecer a oportunidade aí, te dar os parabéns pela iniciativa e te desejar sucesso aí. Saiba que vai ter bastante dificuldades e pedras no caminho, mas que elas fazem parte, né, da construção de um sucesso. Então, tu tem que, quando te sentir na dificuldade, saber que o dia da glória também está ali na frente e que tu vai conquistar. ó, o Ulisses está dizendo, se precisar de um volante, ele está nativo ainda. Ah, o Ulisses tá de brincadeira, rapaz. O Ulisses. Ai, rapaz, não tem mais condição. Não mente pro tio que não tem mais condição. O Jonathan Já foi Garcia o também tempo entrou na dele, live. tá? Já me ajudou bastante, agora não vai. Não. O Jonathan Garcia aí também entrou na live. Fabiano, sucesso aí. Desejo tudo de bom para você, de fundo do coração mesmo. Assim, ó, quero que tu suba o nosso Glória. Como torcedor, não como pessoa, como jornalista, como torcedor. Quero que tu suba, quero que tu se mantenha na primeira divisão, que coloque o Glória entre os grandes no Campeonato Gaúcho de novo, né? Novamente. E que futebol brasileiro, esse eu vou deixar um recado. Futebol brasileiro dê sequência ao treinador. Dê sequência. Porque não é só o treinador ocupado. Perdeu três, foi demitido. Eu acho que o futebol brasileiro tem que mudar. O futebol brasileiro tem que dar sequência ao trabalho do treinador. Isso aí, cara. Muito obrigado e eu agradecer a presença aí da participação de todos os meus familiares, né? Eu mandei mensagem para eles. Eu tô brincando. Agradecer a todos e desejar que a gente está vivendo aí um momento muito difícil, né, cara? Ninguém poderia esperar, né, o que a gente está passando. Uhum. Que a gente tenha o discernimento de fazer cada um a sua parte para que a gente consiga vencer, né, o vírus e toda a dificuldade que estamos vivendo aí. Fabiano, aproveitando o embalo aí para nós encerrar, vou fazer um convite para você, que eu vou ter uma live às 20 horas com o Everton Duarte, um outro grande figura, né, cara, que eu fiz Figuraça, duas velho. lives. Esse aí vai contar muita história, cara. Não, Bah! eu fiz duas lives com ele, cara. Tu tem que ver as pessoas pedindo para fazer live de novo com ele, cara. Ele é uma Não. figura, cara. Como você é uma Figuraça. figura, como os 10 treinadores que passou por mim são uma figura também, né? Eu agradeço primeiro a Deus, né? A Deus que tá levando ao caminho certo, né, cara? Que a pessoa acha que eu tô indo no caminho certo, né? E agradecer a você, né? Que deu essa oportunidade para mim aí. E para me conhecer um pouco mais, e te conhecer um pouco mais também, e se vimos no Alto da Glória, né? Final do jogo, principalmente. Tá bom. Show de bola, cara. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, boa semana. Valeu.